Grande Prêmio do Japão, terceira etapa do calendário de 2025, mais uma corrida de madrugada, graças a Deus a última, pelo menos por enquanto. E antes mesmo do final de semana de corrida, já teve polêmica, como vocês bem sabem, a Red Bull coringou de vez e trocou o Lawson pelo Tsunoda, e inclusive eu fiz um vídeo falando sobre essa bagunça que tá acontecendo na Red Bull, e eu vou deixar o vídeo aqui no card, se você tiver interesse em saber a minha opinião, dá uma passada lá depois do vídeo. Então, com essa troca, naturalmente os holofotes estariam todos em cima do Tsunoda e do Lawson, e eu confesso que tava bem ansioso para saber como que o Tsunoda iria performar com esse carro. Ia ser meio tragicômico se na corrida seguinte o Lawson corresse mais que o Tsunoda. Mas enfim, vamos lá. Treino livre 1 e a Alpine trocou o Durham para colocar o Hirakawa, que eu acho que foi uma decisão meio burra da Alpine, porque o Durham precisa ter tempo com esse carro e ele é inexperiente, tá sem confiança. O Briatore transformou o psicológico do garoto em pastel e para ajudar ainda mais, pegaram justamente um circuito que ele nunca correu para tirar ele de um dos treinos. Quem precisa de inimigo quando você tem Alpine? Parece que na verdade era para ser o Gasly a ser substituído, mas ele disse que sentiu algo estranho no carro e o Durham disse que não tinha nada, então a equipe decidiu deixar o Gasly para ver se ele descobriu o que estava acontecendo com o carro. Na curva 11, o Albon foi dar um passeio na brita e o Antônio ele achou maneiro e quis fazer também. Já o Norris deve ter virado uma garrafa de saquê antes do treino, porque o cara não estava conseguindo encaixar uma volta, ele sempre errava na chicane. Mas de final ele acabou acertando a volta e ficou com o melhor tempo, com 1:28.549, Russell em segundo, Leclerc em terceiro. Tsunoda fez um bom treino e ficou em sexto, somente uma posição atrás do Verstappen. E o Lawson ficou em 13º, bem longe do Hadjar e das duas Red Bull. Já no treino livre 2 nós tivemos... Meu Deus, o que você fez, Durham? Logo no começo do treino, Durham explodiu o carro no muro, mas ele não teve culpa. Na hora que ele freou, o DRS do carro não fechou e a pressão aerodinâmica do carro foi de Vasco e ele rodou. Opa, eu tô passando aqui rapidinho pra explicar que, aparentemente, a culpa foi do Durham mesmo. E senta que lá vem a explicação. A primeira curva de Suzuka ela é feita com o pé embaixo, ou seja, os pilotos eles não pisam no freio. O que faz com que o piloto tenha que fechar o DRS manualmente no volante. O que eles geralmente não fazem, já que assim que eles pisam no freio, o DRS fecha automaticamente. E como nessa curva eles não utilizam freio e o Durham não fechou por conta própria, aconteceu isso aí. Bom, era só isso mesmo, agora volta pro vídeo. A batida foi bem forte, mas ele saiu bem do carro. Obviamente o treino foi interrompido e só foi voltar 20 minutos depois, mas logo em sequência, 4 minutos depois, outra bandeira vermelha e dessa vez foi o Alonso, na curva 8, tocou pneu na grama e o carro foi pra brita e ele ficou preso. Alguns minutos depois, o treino voltou e novamente mais uma bandeira vermelha, só que dessa vez foi porque a grama começou a pegar fogo. Já no final do treino, adivinha só, outra bandeira vermelha. A grama pegando fogo de novo. Meu Deus. Oscar Piastri fez o melhor tempo com 1:28.114, Norris ficou em segundo e Hadjar ficou em terceiro. Outro destaque nesse treino foi o Lawson, que ficou em quinto na frente das duas Red Bull. E o nosso mano Tsunoda somente em 18º. Esse treino aí não deu para levar muito em consideração, toda hora aconteceu alguma coisa, então esses tempos aí podem ser bem enganosos. No treino livre 3, novamente tivemos mais duas bandeiras vermelhas. Nossa, mas o que será que aconteceu dessa vez? As duas bandeiras vermelhas foram causadas por fogo na grama. Fora isso, o pessoal da Alpine conseguiu arrumar o carro do Durham e dessa vez ele lembrou de fechar o DRS, também depois de uma porrada daquela. Sainz foi mais um que saiu da pista e esse começo do Sainz na Williams deu uma brochada em todo mundo. E eu aqui achando que ele já ia vencer a primeira corrida, fazer pole position, título mundial. O Bortoleto teve um momento inusitado, ele abriu o rádio para dizer que tinha algo estranho no carro e nesse momento ele colocou o pneu dianteiro direito na grama e o carro deu uma deslizada e ele acabou soltando um grito no rádio. Bom, fora um piloto ou outro errando nesse treino, foi isso. O Norris fez o melhor tempo com 1:27.965, Piastri em segundo, Russell em terceiro e agora vão para a classificação. No Q1 ficaram de fora Hülkenberg, depois Bortoleto, Ocon, Durham e último o Stroll. Finalmente o Stroll voltou para suas origens, ele quase me enganou. O Durham, zero surpresas, eu não sei até quando que ele vai durar na Fórmula 1, eu acho bem provável que ele vai melhorar absurdamente de desempenho de uma corrida para outra, então sei lá, ele vai correr até onde o Briatore permitir. O Ocon vem decepcionando bastante e não dá mais pra dizer que esse carro é o pior do grid, porque o Berman fez uma boa classificação. E as duas Sauber demonstraram que o carro evoluiu da temporada passada, ou vai ver o carro é a mesma carroça e os pilotos que são melhores. Vai saber, né? No Q2, os eliminados foram Gasly, Sainz, Alonso e, acreditem se quiser, Lawson em 14º e Tsunoda em 15º. Só foi o Lawson sair da Red Bull que ele classificou na frente do Tsunoda. E com essa classificação, a pergunta que fica é, já tá podendo colocar o Hadjar no lugar do Tsunoda ou tá cedo ainda? Obviamente, é a primeira corrida do Tsunoda na Red Bull, então, segundo a Red Bull, ele vai ficar até o final da temporada, mas a gente sabe que essa informação e nada é a mesma coisa. Literalmente, zero garantia de que isso vai acontecer. Alonso fez o que dava com esse carro, essa Aston
Martin aí tá prometendo há 200 anos que vai disputar pro título. Sainz, já falei a respeito dele, vem decepcionando bastante. E o Gasly foi mais um que fez o que dava. E agora no Q3... Calma, pera aí. A gente já vai chegar lá, Verstappen. Segura aí. Bom, na primeira tentativa dos pilotos, o Piastri fez a melhor volta e o Norris ficou somente em quarto. E logo nessa hora eu pensei que ele já era carta fora do baralho. Afinal de contas, ele estava 4 décimos atrás do Piastri. Porém, na segunda tentativa, o Norris não só tirou os 4 décimos, como ele bateu o recorde da pista. E nesse momento, o Piastri não estava fazendo uma volta para bater o tempo do Norris e o Verstappen a mesma coisa. Então você pensa, acabou. O Norris é pole position. Eis que Max Verstappen tira o coelho da bunda e faz a melhor volta. Sinceramente, o que o Verstappen faz com esse carro às vezes é inacreditável. E dá pra perceber que foi no limite do limite, porque foram só 12 centésimos de diferença pro tempo do Norris. Piastri ficou em terceiro e a diferença dos 3 primeiros foram apenas 69 centésimos. Leclerc terminou em quarto, Russell e Antonelli quinto e sexto, Hadjar terminou em sétimo, Hamilton em oitavo, Albon em nono e o Berman em décimo. O grid final ficou assim e agora vamos pra corrida, que foi um saco. Agora, imagina você ser trouxa de acordar 2 da manhã para ver uma corrida michuruca igual essa. A corrida foi pouco movimentada, então eu vou ter que encher linguiça aqui. Na largada não aconteceu nada, o Verstappen, como sempre, largou bem e manteve a liderança. Norris e Piastri continuaram com suas posições e o Bortoleto largou incrivelmente mal e caiu para último. O Gasly tentou fazer uma gracinha para cima do Alonso, mas não conseguiu ultrapassar. Tsunoda, que largou atrás do Lawson, quando chegou ali na curva 13, passou ele. Agora vai, moleque. E depois disso a corrida ficou uma bosta. Lá pra volta 20, o pessoal começou a entrar nos boxes e a gente teve aqui talvez o momento mais interessante da corrida. O Verstappen e o Norris entraram nos boxes juntos e na hora de voltar pra pista, o Norris tentou dar uma de malandrinho e quis passar o Verstappen pela grama. Depois o Norris abriu o rádio para falar que ele foi forçado para fora e o Verstappen falou que ele mesmo se jogou na grama. Sinceramente eu dei uma risadinha nessa hora porque o cara se jogou na grama e falou que foi culpa do coleguinha do lado dele. E fica ainda mais óbvio vendo a onboard do Verstappen porque em nenhum momento ele vira o volante para fechar o Norris. Então, boa tentativa do Norris, mas não foi dessa vez. Obviamente esse pessoal que entrou no box caíram de posição e teve uma rapaziada que ficou na pista. Inclusive nesse momento o Bortoleto chegou a ficar em 12º e eu tava torcendo para que desse algum safety car nessa hora. Cadê o Latifi nesses momentos? Kimi Antonelli liderou a corrida por algumas voltas e ele tava até com um ritmo bem interessante. Mas é óbvio que ele ainda ia trocar de pneu, então ele ia cair tudo de novo. Enquanto isso, o Sainz errava na chicane pela 40ª vez e na volta 32 o Bortoleto finalmente entrou no box e caiu para 19º. E só não caiu para último porque o Stroll tava fazendo uma corrida bem ruim. E tomara que exista alguma explicação. Carro completamente sem ritmo. É sério, o cara tava quase 30 segundos do penúltimo colocado. A partir daí a corrida novamente ficou um saco e durante inacreditáveis 20 voltas, Norris e Piastri não conseguiram passar o Verstappen. O Piastri até tentou cavar uma troca de posições com o Norris, mas é óbvio que isso não ia acontecer, afinal de contas o Norris ia perder a liderança do campeonato caso ele chegasse em terceiro. Pra falar a verdade, o Piastri até tava com um ritmo melhor que o Norris, mas o circuito do Japão não é lá o melhor para se fazer ultrapassagem. Chato pra caralho. Então ficou isso aí até a última volta. E sim, o Verstappen venceu, pode comemorar a nação. Norris e Piastri ficaram em segundo e terceiro, Leclerc, que fez uma corrida bem apagada, ficou em quarto, Russell e Antonelli em quinto e sexto, e o Antonelli fez uma boa corrida e eu acho que ele estava até mais rápido que o Russell. Hamilton ficou em sétimo e novamente a Ferrari surpreendendo um total de 0 pessoas e fazendo uma corrida ruim. Hadjar ficou em oitavo, excelente corrida do Hadjar, e eu acho até que tá merecendo uma troca, hein. Albon terminou em nono, boa corrida também, e para fechar os 10 primeiros, Berman em décimo, e mais uma vez pontuando. Fora isso, o Tsunoda terminou em 12º e ele ganhou como melhor piloto do dia, o que eu me recuso a comentar. Sainz mais uma vez terminando fora dos pontos e eu tô esperando o momento que ele vai se adaptar a esse carro, tal qual a gente ficou esperando o Ricardo se adaptar à McLaren. Lawson ficou em 17º e eu espero que essa troca não tenha acabado de vez com o mental dele, porque o final de semana foi bem ruim. Bortoleto ficou em 19º, mais uma corrida qualquer coisa com essa carroça da Sauber. E o último, o Stroll, que inclusive foi o único piloto que tomou a volta dos líderes. O cara tava correndo com a mesma vontade que eu acordei para ver essa corrida. A tabela final do campeonato ficou assim e apenas um ponto separa o Verstappen do Norris. A próxima corrida já é essa semana lá no Bahrein e essa sequência de corridas de madrugada acabou e eu não tava aguentando mais. E esse foi o sonolento, chato, horrível GP do Japão, né? Fazer o que, cara? Não dá pra ganhar todas. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentar alguma coisa aqui. Com certeza eu vou estar lendo. Até o próximo vídeo e tchau!